Olá, Teorias de Darwin essa semana fala sobre política. E um personagem político polêmico da cidade, Valdemar Costa Neto. Darwin Valente, quem acompanha a sua coluna em O Diário de Mogi, percebe que o nome tem aparecido com mais frequência no cenário. Conta um pouquinho para a gente sobre essa questão. Olha, a presença com mais intensidade de Valdemar Costa Neto no noticiário tem um significado especial, a aproximação das próximas eleições. E isso significa que o PL, o partido que ele representa e que ele preside em Brasília, vai ter influência não só na eleição aqui da região, mas também em todo o país, porque o partido hoje é um dos maiores da Câmara dos Deputados, tem aí 15 representantes na Câmara e, portanto, tem um peso político muito grande, a ponto de ser aí alvo de atenção do presidente Jair Bolsonaro e de tantos outros segmentos da política, até mesmo do próprio PT, com quem Valdemar Costa Neto já teve aliança no passado. Mas, sem dúvida nenhuma, essa reentrê, vamos dizer assim, de Valdemar Costa Neto na política se deve também ao fato de ter já passado aquela fase mais crítica dos problemas enfrentados por ele na questão do mensalão. O mensalão praticamente foi água abaixo com essas medidas aí envolvendo o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, e agora, então, o Valdemar Costa Neto vai reaparecendo progressivamente no cenário político, embora ele não tenha se afastado dele de forma nenhuma durante todos esses tempos. O Darwin, inclusive, uma das notícias aí que a gente trouxe, né, foi aquele vídeo, né, falando ele se justificando, né, sobre o voto contra o voto impresso, né? Vamos acompanhar, inclusive, as imagens. Pois é, acho que foi um erro crasso de marketing que mostrou a imagem do Valdemar como se fosse uma figura fantasmagórica. E foi um erro realmente de marketing que chamou a atenção de muita gente, porque é o tipo da edição dispensável, né? Aquilo praticamente não precisava Bom, aparecer daquela forma, mas foi o que aconteceu. Mas o que chamou realmente a atenção foi o posicionamento de Valdemar, que veio a público exatamente para dar uma posição, se não me engano, um recado para Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: o fato de o partido ter votado contra o voto impresso não significa que nós estamos votando contra Bolsonaro. Um jogo de palavras muito bem feito. Ele disse que estava, na realidade, votando a favor do país, porque o custo desses equipamentos para imprimir o voto seria muito elevado, que o país, no momento, não dispõe de dinheiro para fazer um investimento como esse. Mas disse também, e eu acho que esse foi o ponto principal, que não existe prova de que as urnas eletrônicas tenham sido usadas para falsificações durante todo esse período em que elas existem. Então, não existe nada que comprove irregularidades envolvendo essas urnas eletrônicas. E, portanto, não há motivo para se criar essa celeuma toda, que parece ter sido apenas uma forma de Jair Bolsonaro chamar a atenção ou desviar a atenção de problemas muito específicos ligados ao seu próprio governo, à sua própria família. Então, o Bolsonaro cria determinados fatos para que aconteça uma diversificação, um diversionismo na opinião pública, tirando do centro das atenções determinados assuntos que não interessam muito para ele nem para a família dele, o caso das rachatinhas e outros tantos que estão sendo investigados. Agora, no último domingo, o jornal o Globo trouxe um perfil de Valdemar Costa Neto e o Globo fala que Valdemar só tem essa força que ele tem em Brasília porque é um cara que cumpre o que promete. Então, fez o trato com ele, ele vai até o fim, independente de que possa aparecer na metade do caminho. E parece que Valdemar tinha
tinha, não vou dizer um acordo, mas tinha um compromisso com o pessoal do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, para que o partido votasse a favor da manutenção das urnas eletrônicas como estão, contrário ao voto impresso, e ele levou isso até o fim, mesmo sabendo que, do outro lado, havia o interesse de Jair Bolsonaro nessa história. Mas como havia já esse entendimento, vamos dizer assim, esse acordo seria a palavra certa, mas como existe esse entendimento, ele levou à frente, cumpriu, levou até o fim a questão do cumprimento da palavra com os ministros do Supremo, e foi isso que deixou claro o Globo na edição de domingo. Bom, interessante essa análise, e eu queria que você agora falasse um pouquinho de como essa desenvoltura toda aí que você citou deve influenciar na política mogiana nas próximas eleições. Lembrando que tem eleição agora para deputado, a de prefeito está um pouco mais distante, mas como a presença e essa desenvoltura política de Valdemar Costa Neto pode influenciar na política de Mogi? Olha, vai influenciar como tem influenciado nessas últimas eleições. Valdemar Costa Neto tem sido sempre uma figura importante a ser levada em conta na formação do cenário eleitoral aqui de Mogi das Cruzes. E, para se ter uma ideia, já se sabe que, com relação às próximas eleições, as eleições do ano que vem, o partido dele está preparando o lançamento de um candidato a deputado estadual a mais. Além do já existente, do deputado já existente, que é o Marcos Damasio, o PL estaria para lançar também o ex-vereador Sadal Sakai como candidato a deputado. O objetivo do partido é fazer o partido crescer em termos de presença, tanto na Câmara Federal como na Câmara, na Assembleia Legislativa, a Câmara Estadual. Mas o que acontece? Agora, o partido do Valdemar Costa Neto sempre teve uma ligação forte, uma ligação até pessoal, com o ex-prefeito e atual deputado federal Marco Bertaioli. Então, o partido deixava de lançar candidato a deputado federal para apoiar Marco Bertaioli. Ainda a gente não sabe o que vai acontecer, mas tudo indica que essa aliança deve ser mantida nessas próximas eleições. Então, o PL não lança candidato a deputado federal em Mogi das Cruzes, e Bertaioli vai dar o apoio dele a um dos deputados estaduais que o PL vier a lançar, ou os dois, caso o partido venha realmente lançar Marcos Damasio e Sadal Sakai. Então, a coisa está mais ou menos encaminhada nesse sentido, embora e Marco Bertaioli esteja bem próximo também de Estevão Galvão de Oliveira, que é o candidato a deputado estadual de Suzano. Então, a gente ainda tem aí uma certa pendência para ser resolvida. Afinal de contas, Bertaioli vai junto com Costa Neto, ou Costa Neto acaba lançando também um candidato a deputado federal aqui por Mogi. Se isso acontecer, as coisas podem ficar complicadas para Marco Bertaioli, porque a divisão do eleitorado, isso aí é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Lembrando que o PL tem uma deputada federal de Suzano, que é a policial Kátia Sastre, que vai ser candidata também à reeleição. Então, é esse o quadro do partido, e você me perguntava, vai ter influência aqui? Vai ter, obviamente, e com o lançamento dessas candidaturas e a realização de possíveis alianças, principalmente em relação ao deputado federal Marco Bertaioli. Bom, a eleição para prefeito está um pouco mais distante, mas você acha que ainda é cedo ou dá para falar das conjecturas de Valdemar Costa Neto para a eleição municipal? Olha, Valdemar Costa Neto tem tido uma participação efetiva em todas essas últimas eleições para prefeito aqui de Mogi das Cruzes, seja lançando candidato, seja apoiando algum candidato. Essa última não foi feliz, apoiou Marcos Mello, e Marcos Mello acabou sendo derrotado por Caio Cunha. Mas, para as próximas eleições, resta saber quem ele irá lançar ou quem ele poderá apoiar. Isso tem peso, porque a gente já sabe que Caio Cunha vem aí
como candidato à reeleição, virtual candidato à reeleição. E Bertaioli vai ficar com o Caio Cunha ou vai lançar o seu candidato também nessas eleições municipais? Marcos Melo já disse, para quem quisesse ouvir, que sua grande intenção é realmente voltar a se candidatar à prefeitura, e ainda nesse último final de semana houve aí uma reunião política com os amigos do Marcos Melo, num jantar de confraternização, mostrando que o político está vivo e está em atividade. Então, quer dizer, Marcos Melo é virtual candidato, Caio Cunha é virtual candidato e Valdemar Costa Neto lança alguém ou apoia alguém. E Bertaioli, como fica nessa questão? Então, são alguns pontos que já começam a provocar muita conversa de bastidores, e a gente sabe que essas conversas começam com muita antecedência, até para dar tempo de se ajustar todos os ponteiros relativos à próxima eleição. Ou seja, não é cedo para falar de eleição municipal, então, né, Darby? Nunca é cedo para falar sobre a eleição municipal, porque, na verdade, a próxima eleição municipal ela começa no dia seguinte à apuração dos votos. Quando se sabe quem venceu essa eleição, está começando a próxima campanha, porque as articulações já têm início e, assim, a coisa caminha com muita intensidade nos bastidores da política. Muita gente tem interesse pessoal, interesse político nessa questão, e, por isso mesmo, o assunto nunca sai de cena. O assunto disputa de prefeitura nunca sai de cena. Bom, Darby, a gente também, né? A gente também não sai de cena. Estaremos aqui toda semana para comentar, seja outros assuntos, ou seja, assuntos ligados também à política de Mogi, às eleições que se aproximam, enfim, tanto a de deputado quanto a de prefeito. Obrigado, então, mais uma vez, mais uma semana de boas análises, Darby. Até a próxima semana, se Deus quiser.